Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Mais uma live da Faculdade Zida Antes, começando agora com o Dr. Diógenes Silva. Dr. Diógenes Silva é médico em Santa Catarina, CEO da Nestec Innovation Rising e ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Então, doutor e professor Diógenes vai estar com a gente daqui a pouco. Vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo na área da saúde e, claro, vamos acabar falando um pouco sobre esse momento que vivemos hoje, né? Vou já chamar aqui Estou esperando o pessoal entrar, professor. Aí já está aparecendo. Enquanto isso, está passando aqui o Rival Bigone. Indicação do meu guri. Boa tarde, pessoal. Empreendedorismo e Tecnologia da Saúde com o Dr. Diógenes Silva, de Santa Catarina. Dr. Diógenes aí, da área de startups, atua fortemente na área de empreendedorismo digital e principalmente com foco nessa parte de saúde. Tive aqui os contratempos aqui no meu início aqui, mas já tudo controlado. Vamos subir aqui. Convidar aqui o Dr. Diógenes para começar a nossa conversa. Garoto. Opa, doutor. Oi, Vitor, como vai? Boa tarde. Tá bom, Diógenes. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, né? Sobrevivendo a essa pandemia, tentando produzir, aproveitando a família. Aproveitando. Tudo isso, né? Todos nós estamos no mesmo barco, né? Na mesma página. Na mesma página, né, doutor? Rapaz, doutor, quando a gente conversou semana passada sobre a possibilidade de fazer essa live, eu me lembro que o Carlos comentou, cara, conversa com o Diógenes, que o Diógenes ele tem duas coisas legais para o momento. Primeiro, empreendedor. Segundo, ele é médico. Ele está sabendo muito bem o momento que nós estamos vivendo. Seria legal tu conversar com ele. Primeiro, por causa desses dois perfis, né? Esse empreendedorismo necessário, né, doutor? E mais a questão dessa crise que a gente está tendo aí com essa pandemia. Mas é isso aí. Estamos vivendo, estamos levando e estamos produzindo. Exatamente. Doutor, se apresente para o pessoal aqui que está entrando, vai ficar na live aí salvo. Eu fiz uma apresentação rápida, mas com certeza a sua vai ser a correta. Obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Meu nome é Diógenes, eu sou anestesiologista, sou médico anestesista e também sou empresário, empreendedor em saúde com uma inovação, com uma startup que é a Nestec Innovation Rising, da qual eu sou o CEO, né? Sou fundador e CEO. Né? A gente passou o anestesista virou capa da Time. Começou difícil mostrar para o ecossistema de saúde como inovar em anestesia, né? Por que inovar em anestesiologia? Por que isso seria necessário? E a pandemia, na verdade, como toda a crise, também é uma oportunidade. Eu acredito que foi uma excelente oportunidade não só da Nestec, mas de toda a classe da anestesiologia, se mostrar para que veio e mostrar a necessidade de incorporar inovação também. Isso é legal. E a Nestec, qual é o objetivo aí da Nestec? Qual é o foco? Quais são os produtos-chefe da Nestec? Como é que funciona?
Fale um pouquinho da Nestec para a gente. O papel da Nestec é extrair inteligência de dado perioperatório, tá? Então, em resumo, é isso. Na prática, o que é isso na prática? Na prática, o anestesista faz dentro do hospital um trabalho de resultado imediato, né? O anestesista não faz nada agora para daqui a 15 dias ver o resultado, é agora para agora. No momento mais crítico da saúde das pessoas, todos nós aqui já escutamos a frase, não teve jeito, teve que operar, né? Já benzeu, já tomou remédio, e aí não teve jeito, né? Teve que operar. Então é o momento mais crítico, é o ápice do problema da saúde das pessoas. E com margem de erro zero, né? Não tem margem de erro, o anestesista não pode errar, se ele erra, ele mata um paciente. Tá? E o centro cirúrgico é um grande centro assistencial e de rentabilidade do hospital. O centro cirúrgico é responsável por 70% da renovação de leitos do hospital. E lá dentro, o anestesista trabalhando com essas características, ele faz um prontuário médico, ele cria um documento médico onde ele imputa dados de 5 em 5 minutos. A cada 5 minutos, eu tenho que dizer como é que está teu coração, como é que está tua pressão, como é que está tua respiração, como é que está tua temperatura, como é que está o teu gás carbônico, que oxigênio que eu estou dando, que fármaco que eu estou dando. A cada 5 minutos eu tenho que fazer isso. Então, imagina uma cirurgia de 10 horas, 4 horas, 2 horas de cirurgia, nem precisa ser 10 horas. A cada 5 minutos o anestesista está imputando dado. Isso levou a revista Clínica do Monte... Isso levou a revista Clínica do Monte Sinai a publicar em 2012 que não tem prontuário clínico, não tem documento médico mais completo com dado fisiológico e farmacológico, tomado minuto a minuto como prontuário anestésico, certo? E aí agora que vem o grande paradoxo, em 98% dos hospitais no Brasil fazem papel e caneta. Não interessa que prontuário eletrônico tenha dentro do hospital, o anestesista está em papel e caneta. Pode pesquisar na sua cidade. Ligue para o hospital que você conhece, pergunte se tem prontuário eletrônico e pergunte o anestesista como é que faz. Ele faz em papel e caneta. Papel e caneta. As plataformas de prontuário eletrônico, elas não contemplaram o anestesiologista. Tá? Tem plataformas de prontuário eletrônico que eu conheço que quando clica na aba do anestesista é uma folha A4 em branco igual o Word, quando você abre o editor de texto. É igual, uma folha A4 em branco. E o anestesista, na verdade... Tecnologia zero, doutor. É zero. Usabilidade zero, né? Mais que tecnologia, usabilidade zero. Bom, você está aí no meio da cirurgia fazendo anotações no documento A4 ali. Exatamente. Então, o que acontece? Eu também fiz estatística, então eu gosto muito de análise de dados, né, além de anestesia, e eu sei que se você não controlar o input do dado, se você não formatar a entrada, a coleta da informação, não tem o que se analisar depois. Não adianta chegar a startup falando que tem um algoritmo de inteligência artificial, que eu sempre falo isso nas minhas palestras, ele tem uma chave de fenda dourada, mas ele não tem a caixa de parafuso. Entendeu? Você tem que formatar o input. Então eu levei alguns anos, né, criando uma plataforma para o anestesista imputar os dados, que respeitasse o fluxo de trabalho dele. Tá? Não adianta botar um computador, um desktop na sala cirúrgica para o anestesista usar, que ele não vai usar. Ele está em pé na cabeceira do leito do paciente, é um dos únicos médicos que fica 100% da assistência na cabeceira do leito do paciente, na cabeceira da mesa cirúrgica. Tá? Então ele não vai sentar num computador desktop para preencher campo texto, não é assim que ele trabalha. Então eu criei uma ferramenta mobile friendly com uma usabilidade única que melhore o fluxo de trabalho do anestesista, né, para captar esses dados, resolver a questão do prontuário eletrônico do anestesista, a gente resolve isso, e a partir daí, com o dado estruturado, bem coletado, rodar o deep learning, rodar a inteligência artificial em cima para extrair inteligência com foco na segurança do paciente, com foco na melhoria da gestão hospitalar e com foco na proteção legal dos envolvidos. Então é isso que faz a Nestec, extrair essa inteligência assim. Caraca, é um nicho, né? Bem interessante. Só vivenciando esse problema, e é legal, porque ó, tu gastou aí maior parte do tempo explicando o problema. O problema é, a cada 5 minutos, registrar vários inputs, vários dados ali do processo que cabe ao anestesista e documentar isso para depois fazer alguma análise e talvez ao longo da cirurgia tomar decisões também, né? Então, são informações que estão acontecendo ali
se aumenta a pressão, se aumenta, baixa o gás carbônico, aumenta o gás carbônico, baixa o oxigênio, ele foi feito... já tem que entrar corrigindo. Exatamente, ele foi criado, o registro anestésico foi criado para isso. Os pacientes morriam durante a anestesia. Em 1849, se criou o primeiro registro anestésico, mas naquela época, o anestesista documentava 3 sinais só. A pressão máxima do paciente, a temperatura e a frequência cardíaca, só 3. Hoje, você pega qualquer foto de centro, bota no Google, sala cirúrgica, você vai ver que o canto do anestesista é o painel de um Boeing, é cheio de telas e sensores, né? O advento do microchip na década de 80... Eu não tinha noção disso, sabia? Não tinha. Muito legal. Então, eu gosto de números, eu sou engenheiro, e aí a parte de dashboard, de cockpit, é o nosso dia a dia. Mas então, dashboard. Então, isso mesmo, nós temos um painel de um Boeing cheio de dados e sensores, né? Analisando até o gás carbônico que você expira, além do oxigênio que inspira, temperatura, volume cardíaco, débito cardíaco, frequência, pletismografia, capnografia, um monte de sensores funcionando hoje, que você tem na sala cirúrgica. Eu sou obrigado a pegar todos esses dados e imputar, colocar num documento clínico, num prontuário. O grande problema é que depois isso vai para um arquivo, para um SAMI no hospital e ninguém extrai dados. Ninguém vai lá no arquivo pegar as últimas 100 anestesias para ver o que aconteceu, entendeu? E aí, então, quando a gente resolve isso de maneira digital, já cria um dashboard de performance automatizado, né? Para que possa ser analisado depois. Por isso que a gente diz que extrai a inteligência da informação. Porque eu faço, Vitor, uma provocação aos meus colegas, que é o seguinte: se o documento anestésico não está servindo mais para nada, a não ser faturar, cobrar do convênio, né, o material e medicamento, você não está construindo um documento clínico, você está tirando o pedido. Você está fazendo igual o garçom faz quando tira seu pedido. Entendeu? O garçom na mesa, no restaurante, vai lá e tira seu pedido. O que você quer? Eu quero uma pizza, um refrigerante e uma sobremesa. E o anestesista está fazendo isso. Eu usei fentanil, propofol, rocurona, depois vai para o faturamento, e aí? E a informação clínica? Como é que tu extrai isso? E aí que entra a inovação, aí que entra a tecnologia, extrair a informação para aumentar a segurança do paciente, o desfecho do procedimento cirúrgico. Cara, que massa isso. Então, quer dizer, e aí tem alguns equipamentos que fazem medição automática, e aí dá para coletar automático, com certeza. Boa. E tem outras informações que o input é manual. Exatamente, perfeitamente. Então, mais isso, mais uma questão. Você imagina que o anestesista imputa dado a cada 5 minutos e não tem uma automação do dado vindo direto do monitor. Nós fizemos isso na Anestec, né? Envolvemos a engenharia clínica e extrai, porque hoje os monitores multiparâmetros que a gente usa, todos vêm com porta de rede, né? E mesmo assim você faz o prontuário no papel. A acurácia do dado não é a mesma. E uma coisa que eu acho muito importante, um dado, que é o seguinte: o anestesista hoje gasta 40% do tempo durante uma cirurgia preenchendo papel. Entendeu? Então o nosso foco é menos tempo no papel, mais tempo de olho no paciente, né? Habilidade humana. Tecnologia é meio, né? O desfecho final é justamente a habilidade humana, que é a segurança do paciente, essa ficar em primeiro plano. Essa coisa da gente fazer um prontuário só para depois faturar e tal, é uma das consequências de nós termos robotizado a medicina nos últimos 30 anos. Tá? Eu acho que agora robotizado. Porque faz um trabalho robotizado. Quando você começa a fazer papel só para preencher guia, você está preenchendo guia, né? Você atende um paciente e fica 70% do tempo olhando no consultório, olhando a tela do computador, e 30% do tempo olhando o rosto do paciente, olhando os olhos do paciente, que essa é uma estatística real em saúde, né? Um médico hoje no consultório fica 70% do tempo olhando a tela do computador, preenchendo formulários e guias, e 30% do tempo olhando o paciente. Quando você chega nesse ponto, você robotizou a medicina, entendeu? Você é robotizado. Então, para extrair, você precisa de uma usabilidade. Para parar com isso, precisa de uma usabilidade que você tem toda a razão. O dado tem que vir direto. Entendeu? Tem que vir direto. Tem que vir direto. Tá? E hoje, isso, então, a gente faz isso na Anestec. Não é uma coisa simples, porque tem um contexto aí que você deve saber como engenheiro, que é o seguinte: integrações de plataformas não tem desafio técnico mais nenhum. Você pode escrever uma plataforma em aramaico
e outra em inglês shakespeariano, e nós vamos fazer um depara e a integração vai acontecer, né, isso. Vitor? Vai acontecer. Depende da boa vontade dos players, da boa vontade dos fabricantes. E aí é mais difícil do que escrever plataforma em aramaico, né? Pronto. Você falou um negócio importante. A minha tese de mestrado foi na área de coleta de dados do processo de injeção plástica. E eu tinha que me comunicar com máquinas de injeção plástica para poder coletar dados e depois fazer previsão de rejeito, de refugo. Então era um processo que estava rodando o processo fabril, e a dificuldade de se comunicar com o fornecedor, com o fabricante, para poder te entregar os protocolos. Estava lá as placas, estavam lá as informações todas, mas o cara não queria te dar as informações, não dava um protocolo, era uma má vontade. Nós temos isso em saúde hoje, com os próprios prontuários eletrônicos. Não precisa nem ir para os monitores, os prontuários eletrônicos. Entendeu? Você não consegue integrar, os players não querem fazer as integrações, não querem que isso não precisa nem entrar no banco de dados dele, não precisa nem entrar. É simplesmente uma questão, você sabe, tem web service hoje, tem maneira segura de fazer, com WebView e tal, não precisa entrar. Eu faço uma analogia, eu faço uma provocação também com os gestores de hospital, quando isso acontece, que é o seguinte: é como se você contratasse um marceneiro para fazer uma prateleira para os livros da tua casa, na tua sala, tá? E depois que o marceneiro constrói a prateleira, ele é dono dos teus livros, ele decide que livro você vai ler e até que livro você vai emprestar. É isso que acontece com os prontuários eletrônicos, Vitor. O hospital contrata uma plataforma de prontuário eletrônico para guardar os seus dados do hospital, né, dos seus pacientes. Tá? E daí, depois que faz isso, o prontuário eletrônico não permite que você integre com mais nenhum outro player, com nenhuma outra startup, com nenhuma, entendeu? E fecha aquilo, e mais, guarda aquilo fechado e não extrai inteligência para o hospital, né? Enterra os dados. Então, os prontuários eletrônicos, hoje, os grandes players, eles enterram os dados do hospital. Fecham e enterram. E fazem rico, e fazem cara feia para fazer integrações com a inovação em saúde, né? Então, a interoperabilidade de dados, né, ela é fundamental para a saúde moderna, tá? Ela precisa acontecer com meios seguros, rápidos, de maneira descentralizada, tá? Elas precisam acontecer. E essa coisa que os prontuários eletrônicos, eles querem consolidar o mercado, né? Eu não integro porque eu quero consolidar o mercado. Isso não existe. Isso é uma filosofia. Passou aí mais de 20 anos e os caras não conseguem integrar nada. Você falou certíssimo. Eu não entendo hoje. A gente tem contas bancárias que é um número e toda a tua vida financeira está lá na conta bancária. Beleza. Como tem alguém que ganha muito para gerenciar isso, isso funciona bem. Com tarifas absurdas, mas funciona bem. Por que eu não posso ter um prontuário eletrônico que tenha toda a minha vida de saúde, todos os meus problemas, todos os exames que eu fiz, todo o meu histórico armazenado no número? Os players não querem isso porque eles querem consolidar o mercado. Eles falam isso nas reuniões que eu vou, eles falam essa palavra: nós precisamos consolidar o mercado. Não tem nada disso. Você falou certo. Está com 20 anos de atraso. É da década de 90 essa filosofia, entendeu? Hoje nós temos que pensar justamente em interoperabilidade de dados. O paciente tem que ir... Imagina o seguinte: eu vou fazer anestesia no seu filho, que escolheu a boa música da entrada aí, eu vou fazer anestesia nele e vamos dizer que ele tem um problema de uma asma que ele trata no posto de saúde da sua casa há 15 anos que ele trata lá. Eu vou fazer anestesia nele, geral, vou entubar, vou tratar da via aérea e eu não tenho os dados do posto de saúde dos 15 anos de tratamento da asma dele. Entendeu? Não sei se é uma asma grave, não sei quanto remédio está tomando, quantas vezes bateu no posto lá de madrugada com crise de asma severa. Eu não sei disso, entendeu? Então isso não cabe mais. Não tem mais como. A saúde moderna precisa que a gente converse e que as informações estejam disponíveis. Por quê? Porque não é o player de prontuário eletrônico que está mais no centro do processo, e muito menos o médico. É o paciente no centro do processo. Entendeu? Se nós vamos realmente botar o paciente no centro do processo, Vitor, nós temos que tratar
uma confluência de interesses e não um conflito de interesses. Quando eu vou fazer palestra com slide, eu tenho aquele slide que é por lei, né? Você tem que ter um slide de conflito de interesse. Eu gero um desconforto porque eu tenho lá conflito de interesse e tem riscado a palavra conflito escrito confluência do lado. São confluências, os interesses têm que confluir, porque o paciente está no centro do processo e a gente está confluindo interesses, entendeu? E não conflitos de interesse. Ah, eu sou o fundador da Anestec, então eu conflito com o interesse de dar uma palestra. Eu tenho que parar com isso também, entendeu? Esse ranço que a gente tem de uma medicina, que você falou certíssimo, com 20 anos atrás, de 20 anos atrás. Quase uma geração inteira, né? Quase uma geração inteira. Cara, eu não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender. Mas tu visualiza, Diógenes, isso em outros lugares do mundo? É semelhante aqui no Brasil? Ou não? Tu tem algum histórico, como funciona nos Estados Unidos, ou como funciona na Alemanha? Os Estados Unidos, eles vieram com uma informatização da saúde mais precoce, né? Na década de 90, eles já estavam com as coisas informatizadas, e depois o Obama lançou e aí era obrigatório. Então eles usam muitas plataformas lá há muito mais tempo, tá? Inclusive os anestesistas nos Estados Unidos usam plataformas digitais. Elas não têm uma grande usabilidade, porque tem muito cara daqueles Delphi da década de 90, né? Mas já é assim. Agora, a interoperabilidade de dados ainda é um desafio mundial, tá? Você ter os dados disponíveis, isso gerar uma inteligência, gerar realmente alguma coisa que não seja o faturamento, porque é o seguinte, Vitor, faturamento em saúde é importante, tá? A parte econômica de saúde, a saúde tem que entender uma parte econômica para que ela consiga ser sustentável. Não estou falando em pagamento privado, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, tanto na saúde pública quanto na privada, a gente tem que entender a jornada econômica para oferecer mais, uma melhor entrega de uma maneira mais sustentável, porque senão não tem mágica, não existe mágica, tá? Então essa parte tem uma importância grande, mas parece que nos últimos 30 anos nós focamos demais nisso, entendeu? Então os dados servem para faturamento, os dados não servem para gerar saúde. Agora o modelo de faturamento está sendo rediscutido, sai do fee for service, do pagamento por volume de serviço, para um fee for performance, para um pagamento por desfechos adequados, né? Então desloca, mas isso é um movimento que ainda vai estar acontecendo, está muito incipiente ainda, e aí com isso você não recebe mais por paciente que você atende, mas você recebe por paciente que deixa saudável, né? E aí muda, aí passa a análise dos dados do desfecho, passam a ter uma importância que antes não tinha. A gente vai ver muito isso ainda, isso ainda tem muito pano para manga ainda nessa parte. Gostei do conceito Fee for Service e Fee for Performance. Fee for Service e Fee for Performance, quer dizer, você recebe por exemplo, vou dar um exemplo para o pessoal entender assim. Eu anestesio 10 pacientes, eu recebo anestesia de 10 pacientes do convênio. Agora, no Fee for Performance, eu anestesio 10 pacientes, mas 2 tiveram muita dor pós-operatória, né? Então, 8 pacientes eu recebo conta cheia, e aqueles 2 que tiveram dor, eu vou receber 20% a menos, porque a minha performance como anestesista poderia ter sido um pouco melhor, tá? E aí você joga, agora, sem entender como é que aconteceria na anestesia, você joga isso para a cadeia de saúde inteira, entendeu? Você joga isso para a cadeia de saúde inteira. Então, aquele paciente diabético que é tratado pelo plano de saúde, por um médico do plano de saúde, mas que acaba tendo uma complicação de uma necrose que precisa amputar a perna, entendeu? Não é o desfecho esperado, tá? Então, vai se pesquisar tudo isso, por quê, e vai saber e vai mudar. Eu acho que isso é um movimento que não é simples de se fazer, tá? Mas que precisa da análise de dados para você ser justo. E aí não tem mais como esconder os arquivos médicos em um arquivo de hospital, né? Um SAMI, chama SAMI, né? Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Não tem mais como acontecer assim. Isso é legal, porque quando a gente começa a ter dados, né? Começa a dar transparência dos dados, aí permite análises diversas. E as análises acontecem por parte da sociedade e por parte de especialistas também. Que aí começam a identificar pontos obscuros, pontos falhos, pontos de melhoria.
E isso é bom. Isso quem ganha é o cliente na ponta final. Seja ele um paciente de diabetes, ou seja ele um outro tipo de cliente de um smartphone. Isso funciona com carro, com smartphone? O médico também, eu serviço. digo, certamente o médico vai sair ganhando também, entendeu? Certamente Sim. vai sair ganhando também. Porque eu não consigo entender um médico que não queira o bem-estar do seu paciente. A gente usa Sim. novas drogas, usa novas tecnologias, estuda, sabe? Por quê? Porque você quer o desfecho, você quer um bom desfecho, né? Então, a partir do momento que esses dados trouxerem essa experiência, dados da vida real, né? Trouxerem essa experiência, também ganha o serviço, o médico, a fonte pagadora. Ou seja, uma coisa que a gente, nesse método, nesse meio de inovação em saúde, uma das coisas que a gente tem que combater é o que eu chamo de espiral negativa da desconfiança. Tá? O que acontece na saúde hoje? O hospital desconfia do plano de saúde, que desconfia do médico, que desconfia da indústria farmacêutica, que desconfia do hospital, que desconfia, entendeu? É uma espiral negativa de desconfiança, entendeu? E essa espiral negativa de desconfiança, ela tem que ser quebrada, porque, como eu te falei, tem que ter uma confluência de interesse em melhorar o paciente, melhorar o desfecho do paciente. E isso se faz a partir da análise dos dados, porque o dado é irrefutável. O dado mostra aquilo que é real. O dado é irrefutável, entendeu? Tem uma frase do Deming que eu gosto muito, que é o seguinte: o que você não mede, você não sabe. E se você não sabe, você não gerencia. E se não gerencia, não pode dizer que tem sucesso. Você não faz gestão do que você não mede. Quando você estava fazendo a sua tese, você estava procurando justamente as mensurações para fazer a gestão do refúgio, né? Então você foi medir, você precisava do dado da medida. Como é que nós não medimos em saúde? É outra coisa que qualquer um pode fazer, que estiver nos assistindo, pode fazer por WhatsApp. Manda um WhatsApp para um colega, um médico, um anestesista, e pergunta: você já teve eventos adversos, né, na anestesia? Já teve alguma coisa? Todos vão dizer que sim. Dizer, quantos nos últimos 12 meses? E quais foram? O cara, não lembro. Está lá anotado, lá, mas assim, de cabeça. Não... Então a gente não está medindo. A gente está vivendo, mas não está medindo isso, entendeu? Sabe? E isso a gente tem que... Toda a saúde. Eu estou falando da anestesia, porque é a minha área, e aí eu tenho mais segurança de falar, mas expande aí para todo o resto. Isso é válido. Eu, como leigo agora, olhando esses números que estão saindo da Covid, tem horas que eu fico assim abismado em ver como as decisões de governo são tomadas com base em um indicador, né? Então, tá sem áudio, Monique? Indicadores assim, ó, tá tem colegas que trabalham com dados de Covid e que trabalham com duas tabelas, uma tabela com os dados oficiais e uma com 15 vezes mais, entendeu? Por quê? Porque não confia naquilo ali, então faz uma estimativa que a verdade é um dado. A gente não tem esse hábito de entender o dado em saúde, precisa ter, sabe? Precisa ter o hábito de enxergar, de medir e a partir da mensuração. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz assim, ó, em Deus eu confio, o resto tudo precisa de dados. Tudo de dados. É o Demi também, né? Exatamente. Cara, em Deus eu confio, todo o resto tem que me trazer dados, senão não... Dados. Entendeu? É isso, eu acho que essa é o grande desafio e é nisso que eu acho que tem que focar. Um dos braços, né, da inovação em saúde é isso. Doutor, e como é que estão acontecendo as coisas aí em Santa Catarina com essa pandemia? O senhor está em Santa Catarina agora, né? Estou em Florianópolis, eu moro em Florianópolis. Moro em Floripa. Pronto. E aí, como é que tá as coisas por aí? Como é que o senhor está visualizando essa pandemia aí em Floripa? Eu aqui em Manaus tenho um cenário meio caótico. O cenário de Manaus... Aí pela... o cenário de Manaus ficou conhecido no país inteiro, né? Como eu te falei, eu conheço ali, já fui várias vezes para a Amazônia Legal, em várias regiões, né? Então, tem um apreço muito grande pela região e pela cultura da região. Santa Catarina está mais tranquilo, tá? Florianópolis também teve uma curva aceitável de casos, não houve um caos social, existiu sim o afastamento social, o uso de máscara e tal, mas eu tenho trabalhado no hospital e voltado para casa, tenho visto um número de pessoas, metade do habitual, mas a metade na rua, né? Algumas lojas, shoppings ainda estão
ou fechados ou com um movimento restrito, né? Hoje, por exemplo, eu fui pedalar, fui na oficina do meu mecânico de bicicleta, não consegui entrar, né? Tinha uma fila enorme, Fila. e aí eu não consegui entrar, era um por vez. Quer dizer, é todo um novo normal, né? Ontem eu estava dando uma aula Novo normal, eu estava dando uma aula com uma colega muito que eu admiro muito, que chama Aline Shibana, e nós estávamos falando nisso, o novo normal, né? Por exemplo, tem alguns cirurgiões que me perguntam, Diógenes, quando é que nós vamos voltar para o normal? Eles esquecem, não há para onde voltar, né? Não não tem tem para onde volta, né? voltar. Não há para onde voltar. Aquilo é a vida que você viveu, aquele ciclo encerrou, nós estamos partindo agora para um novo normal, uma outra maneira de se relacionar, uma outra maneira das coisas acontecerem. O senhor está falando isso, e eu aqui na área de educação tenho esse mesmo sentimento. Então, nós estamos em uma agenda do governo, o governo liberou ontem uma previsão de volta em julho, mas, assim, não está liberado para voltar. Se nada acontecer de errado em junho, volta em julho, a educação. E começa a partir do mês, da semana que vem, a abrir comércio, está escalonado alguns serviços para irem abrindo ao longo do mês de junho. Mas o sentimento que eu tenho é justamente esse. Eu, olhando a instituição de ensino, eu me pergunto, como é que vai ser ministrar aula para os alunos, um grande volume. A gente tem escola e tem também faculdade, tem pós-graduação, então são universos diferentes e vai ter que fazer montar o novo normal. Tem que desenhar como vai funcionar isso. Eu acho o desafio da educação tão grande quanto o de saúde, viu? Eu acho necessidades básicas, né? Quando você trata de necessidades básicas, né, saúde, educação e tal, realmente os desafios são gigantescos. E eu acho que a educação passa por isso, né? E não só de meios, como meios digitais, mas de métodos também, né? Porque sim, a hora procedimentos que a gente começou agora a pirar com os procedimentos. Isso. Ajuste de infraestrutura, banheiro, sala de recreação, lanchonete, isso tudo vai ter que ser repensado. É novo normal. E a transformação digital, né? Faculdades dando aula pelo Zoom, né? Então, quer dizer, completamente novo. É um novo normal e realmente nós vamos ter o que eu falei ontem na aula também. O que a gente vai fazer e tal, né? Alguns colegas preocupados, a primeira coisa é a gente ter a cabeça aberta que vamos precisar nos adaptar, que vamos passar por uma curva de adaptação, uma curva de aprendizado, né? Então não há uma receita de bolo pronta agora. Ninguém tem isso, né? Não tem algumas coisas que eu estava vendo em palestras e estudando que não existem nos livros texto, tá? Sim. Vou te dar um exemplo, o exemplo da economia. Não tem em livro texto de economia uma quebra da demanda e da procura ao mesmo tempo. Demanda e procura sempre foram uma gangorra. Aumento da demanda, queda da procura, aumento da procura, queda da demanda, e isso influenciava o preço. Pela primeira vez na economia, houve uma quebra que a demanda caiu, porque as fábricas fecharam e tal, e a procura também, porque as pessoas ficaram trancadas em casa. Quer dizer, quebrou a gangorra no meio. A gangorra da economia, que era um marco sólido, básico, quebrou no meio. Então, isso não tem no livro texto. Então, até os livros texto vão precisar ser reescritos, né? Considerando isso. Sim. Vários mercados. Foi terça-feira, conversando com o Dr. Adilson, ele fez um comentário que eu achei muito legal, que a economia não permite nem filosofia e nem romantismo. E aí eu fiquei, cara, não tem regra mágica. Simplesmente nós vamos ter um Brasil totalmente diferente, porque a procura está mudando, a oferta está mudando, as capacidades existentes agora estão sendo subjugadas. Eu precisava de tanta coisa, eu precisava de tanta infraestrutura, já que eu consegui rodar com menos, usando mais tecnologia, e aí tudo isso está sendo questionado, né? Em todos os mercados, todos os segmentos. Exatamente. Nossa. Quer dizer, vai ser realmente... E a saúde não vai fugir disso, tá? Por exemplo, você fez uma comparação muito feliz com a parte bancária. Os bancos se atualizaram, né? O mercado financeiro, ele é 100% digital.
Você não enxerga, mas sim. por mais que você procure, você não vai encontrar uma feira de tecnologia para bancos. Né? Você não tem É, feira de tecnologia. é, A feira de banco é pura tecnologia. Mas é se você todo for dia. numa, mas se você for numa feira médica, uma feira de equipamento, vai ter uma área de tecnologia para a saúde. Não existe mais isso. Saúde é tecnologia, entendeu? A saúde ela tem uma, Sim, ela vinha até pré-pandemia num ritmo muito muito lento, né? O que a gente chama do nice to have. Ah, é legal, mas eu estou aqui no papel ainda porque funciona, não preciso disso, né? E a pandemia na verdade acelerou. A telemedicina é um exemplo disso, né? A telemedicina que sim. vinha num legítimo ranço, né? Com todo respeito ao trabalho do CFM e à opinião contrária, a telemedicina que vinha numa coisa arrastada de regulamentação e tal, agora simplesmente teve que ser liberada às pressas, né? Pois é, foi isso. Perdemos a oportunidade de ter feito isso melhor no passado. Isso é uma Ter verdade feito isso absoluta melhor, mesa. ter pensado É, corretamente. A mesma coisa está acontecendo com o teletrabalho. Teletrabalho, é, não, não gosto. O é. EAD, o ensino à distância, não, não gosto. Olha, eu Telemedicina, tenho, não, não é confiar, pronto. A partir de 30 dias, e 20 dias, e 5 dias, tudo virou oficial. eu vou fazer o meia-culpa, eu vou fazer o meia-culpa aqui contigo, eu vou confessar uma coisa. Eu não gostava do trabalho remoto na Nestec. Nunca gostei muito. Sempre torci o nariz porque não tive boas experiências no passado e tal. E obrigatoriamente meu time teve que entrar em home office, É, como todo mundo, né? E meu time produziu muito, foi muito bom, desempenho sensacional, sabe? Uma coisa fantástica, assim, ó, que a ponto de sim. agora na volta, na retomada, eu vou repensar, organizar essa questão aí para a gente evoluir, talvez com alguns dias de home office ou Concomitante e usando ali. É, exatamente. Quer dizer, eu mesmo com essa pegada de inovação, mesmo com a cabeça aberta, eu fui, é, tive que reconstruir a minha opinião, né? sim. Mas isso é uma questão de inovação, para fazer uma conexão. A inovação ela precisa disso, você tem que se adaptar rápido, entendeu? Adapte-se rápido. É isso que você precisa fazer. Quando me perguntam, eu queria inovar, o que, que eu faço? Eu quero fazer uma startup, que é a primeira coisa que você tem, abre a cabeça para se adaptar muito rápido Legal, pô. a uma nova realidade e fazer isso tirar o melhor suco dessa adaptação que você puder tirar. Esse realmente é o desafio correto. O perfil empreendedor barra inovador, ele tem que estar muito aberto às novidades. E aí é testar. É, Durante essa pandemia, isso aconteceu muito aqui dentro da faculdade. Nós começamos um processo, eu aprendi a delegar mais, melhorou a minha parte, eu tenho que confiar, eu delego e confio, e a galera vai rodando e vai dando resultado. Eu não sei o que eles é, estão fazendo durante o dia, e eles me entregando o resultado, as coisas estão acontecendo, né? isso vai Então, ter um isso foi bom. impacto. Isso vai ter um impacto enorme na parte do dia a dia da sociedade, Vitor. Já está se falando na sociedade 5.0, já se falava isso antes, e a pandemia, e a pandemia, e É, a pandemia acelerou isso. Por exemplo, escritórios descentralizados. O Google está fechando grandes escritórios, entendeu? As pessoas não querem mais ficar 2 horas no trem, ou no transporte público, ou no próprio carro, para chegar no escritório. Ele vai ter um escritório perto da sua casa. Então, é um intermediário que está nascendo entre o home office e o trabalho no escritório. Entendeu? Que é o o escritório. intermediário, né? A empresa está descentralizada. Tem hotéis, por exemplo, que já estão prevendo uma crise hoteleira grave, que estão se reestruturando para ser um escritório. Né? Eu sou um hotel perto da tua casa, me usa como escritório. Eu garanto para você uma boa Isso internet, eu isso está garanto sigilo. acontecendo agora. Isso está Entendeu? acontecendo agora. Eu conversei com É, um aluno nosso que está na área do turismo, ele falou, Vicente, a área dos resorts está tudo sendo usado por quem tem condições de pagar. O cara é, pegou a infraestrutura do grande hotel e transformou em home office com a família toda. E tá com todas as... E aí o hotel que exatamente. tinha lá não sei quantos empregados para garantir limpeza, comida, reduz a quantidade de empregados para esse serviço sob demanda, tá? On demand. Aí eu só tenho 10 milionários, mas são 10 milionários consumindo, com 10 famílias milionárias Mas consumindo. isso vai acontecer com hotéis mais simples também, aqueles hotéis Sim, executivos,
né? Eu mesmo, eu me lembro que em 2018, eu dei 72 palestras pelo Brasil. São 50 semanas no ano. Eu viajei, assim, ó, de estar segunda em São Paulo, quarta no Rio, sexta em BH e voltar para Florianópolis no final de semana, sabe? Não vai mais isso, cara. Isso que não dá para resolver pela web. Tem congressos inteiros. O Congresso Brasileiro de Anestesiologia desse ano vai ser inteiro virtual, sabe? Então, assim, ó, não pretendo mais pegar avião como eu pegava, vida de aeroporto, quem faz sabe que não tem glamour, Cruel. né? Não é cruel, não tem glamour nenhum. Então passa a ser desnecessária, mais tempo perto da família. E aí aquele hotel executivo, aonde eu ficava por um pernoite em São Paulo, por exemplo, vai virar escritório daquela pessoa que mora ali perto, e ela prefere andar de bicicleta 15 minutos para chegar nesse hotel e trabalhar como escritório, do que pegar o metrô e o carro e o metrô e ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar, para ir de um bairro ao outro, né, e tal. Então, esse é o novo normal, ele é diferente. Essa questão de como é que a sociedade vai se organizar, e nós não vamos ter isso de uma hora para outra. É um processo de adaptação agora, de tentativa e erro, como você falou, né, de adaptação muito rápida. Não tem como fugir disso. Sim. E a gente vai experimentando, e aquilo que vai dando certo, vai repetindo, aquilo que não vai dando certo, tu vai corrigindo ou descartando. Tentamos, não deu, isso é cruel. Doutor, fala mais um pouquinho. Eu gostei bastante dessa parte que eu estava explicando aí, do momento ali do centro cirúrgico, das tecnologias na área de saúde, porque esse é um sentimento que eu tenho. Eu tenho alguns amigos que sofrem ou sofreram com câncer, e eu vejo que é um alto nível de tecnologia e análise, exames poderosos usando matemática, que deveria usar, mas às vezes a análise não é assim. Então o cara faz um PET scan e tem um monte de dados ali, e ali é pura estatística, pura mineração de dados em cima de uma imagem, e aquilo não é usado às vezes, né? Recentemente o Google disponibilizou aí um módulo de um serviço na própria nuvem que fez a mineração e escreveu aí um IA em cima de alguns milhares ou milhões de exames de PET scan. E esse mundo tecnológico, o senhor gosta bastante da área de anestesia, mas indo para os outros segmentos, cara, o senhor vê algum futuro rápido ou o negócio talvez ainda vai continuar meio lento? O que eu vejo vamos falar como se fosse uma matrizinha SWOT aí, quais são as coisas que são positivas e quais são os gaps aí, quais são as ameaças. A primeira coisa positiva é que a gente produz muito dado, né? Uma cirurgia oncológica, como você falou, pode produzir até 5 teras de dados durante uma cirurgia. Imagina, 5 teras de dados de uma cirurgia, tá? É muita informação, tá? E a gente tem um aumento da capacidade de processamento também, né? A capacidade de processamento, eu me lembro que quando eu comecei a fazer estatística na faculdade, na Federal de Santa Maria, na década de 90, era um Pentium 100 refrigerado a água, tá? Um Pentium 100, que só dava problema, né? Hoje você aí na sua casa aloca 8 núcleos na Amazon para fazer uma análise, em alguns segundos está pronto e paga uns centavos de dólar e deu, né? Então, a gente tem um volume de informação maior sendo produzido, tá? E até armazenado, e capacidade de processamento. Essas duas coisas são positivas. Coisas negativas que a gente tem. A gente não tem o hábito de fazer análise, né? A gente não tem ainda ferramentas de análise, e temos um grande desafio que eu acho, Vitor, que é para onde a gente tem que caminhar e para onde eu tento levar a Nestec para isso, que é a capacidade preditiva, tá? Porque eu analisar o que aconteceu, meu avô dizia um ditado que é o seguinte: a experiência é uma lanterna que ilumina para trás, tá? Então, você está analisando o que foi documentado e olhando aquilo, beleza, mas você está olhando para trás ainda, tá? O que a máquina consegue fazer é nos dar, em cima dessa análise, junto com a estatística, a capacidade preditiva, fazer uma predição, né, como o Waze faz do teu trânsito, né, para o futuro. Sim. E aí eu acredito que em médio prazo, eu monitorizar, por exemplo, o coração de um paciente para olhar como é que está o batimento agora, sem ter um olho na predição, vai ser entendido como uma negligência, tá? Uma negligência médica. Você vai do médico, ele vai ser chamado, ele vai ser
conduzido e até forçado a ter um olho no momento, tá? E um olho na predição. Porque se a predição está me dizendo que vai acontecer um problema e eu só estou analisando o momento e esse problema me pega de surpresa, entendeu? Eu falhei. Nós temos tecnologia hoje, dados, ainda precisamos extrair resultados, levar isso para o mercado como produto, como com cases, né, com estudo científico também, mas o caminho é esse. O caminho tem que ser esse. O volume de informação disponível, né? Uma coisa que eu desmistifico, aliás, a palavra desmistificar ela está errada já, né? Porque não é mito. Não, nós não estamos falando de mitos. Nós estamos falando de... Então, a coisa que a gente tem que iluminar é o seguinte. Nós temos que tirar a questão da inteligência artificial como sendo um robô humanoide fazendo alguma coisa para nós, tá? Isso é muito sério. Então, sempre é humanoide. Tem uma experiência bem interessante que pode ser feita, que é o seguinte. Procure o conceito de inteligência na Wikipedia. Inteligência é a capacidade de processar dados, processar informação. Uma pessoa é inteligente quando ela tem uma grande capacidade de processar um volume de conhecimento, de informação. Tá? Então, quando essa capacidade de processar informação não é humana, não é eu nem você, é a máquina que faz, é uma inteligência artificial. Simples. Não tem nada. Tá? Beleza. Como é que isso acontece? O volume de informação que você tem parametrizada, que dá para extrair informação de maneira mais rápida. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, Vitor, mas dá para extrair informação de dados não parametrizados. Dá. Você tem que ter aí um caminhão de cupuaçu para 2 dedos de suco, entendeu? Para botar aí na sua região. ou para São Paulo, é um caminhão de cana para 2 dedinhos de suco, a preço de champanhe ainda, a preço de merchandising. Né? Não dá, não é assim. Se você estrutura o dado, você já mapeia como extrair inteligência, é mais barato, mais rápido e dá mais suco, né? Mais coisa para a gente ver. Então, acho que falta isso, falta a gente estruturar dado adequadamente, abandonar o papel, não se imputa mais nada em papel, não se escreve. Eu digo que a anestesia é a última fronteira do romantismo na medicina. Porque o anestesista, ele escolhe um carro pelo Uber, escolhe um amor pelo Tinder, mas para fazer o prontuário do paciente, ele escreve uma carta ainda. Entendeu? É a última fronteira do romantismo. Peraí que eu vou anotar. É muito. Eu vou fazer depois um mapa mental de hoje. Eu vou anotar isso aqui. O cara escolhe. É verdade. O cara... É muito romantismo. É muito romantismo. É uma carta igual os poemas da Cora Coralina, que a Cora Coralina escrevia poemas e jogava no rio que o rio levava, ninguém lia os poemas, né? O anestesista escreve essa carta e põe no arquivo do hospital e ninguém lê. É um romantismo total, né, cara? É muito romântico isso. Então, nós temos que parar com isso. Nós temos que tratar a informação, tratar os dados de maneira adequada, de maneira profissional, sempre pensando que eles vão nos dar algum resultado, principalmente a capacidade preditiva. Como é que funciona isso na prática, em resumo, para todo mundo que assistir a nossa conversa entender? A partir de um volume grande de dados, e vou te dar alguns números para você entender o quão grande é. Alguns engenheiros, junto com a Nestec, de engenheiros de inteligência artificial, eles estão analisando 150 mil registros anestésicos digitais, que contém mais de 6 milhões de dados de monitores multiparâmetros. 6 milhões de dados, tá? De oximetria, frequência cardíaca e tal. É impossível, humanamente, o humano fazer essa análise. Não dá para fazer no Excel. Não dá para fazer no Excel. Já digo isso, não dá para fazer. Esquece o Excel, não dá para fazer. Então a máquina começa a analisar, ela encontra padrões, separa os padrões, aplica estatística para ver se aquele padrão tem uma veracidade. A estatística valida o padrão, aí isso vira um conhecimento que é compartilhado de volta. Entendeu? É isso que a Nestec faz. A Nestec tenta entender os padrões da assistência anestésica dos pacientes, valida estatisticamente e volta. Olha, vira o Waze da anestesia. Se você continuar fazendo isso desse jeito, vai dar problema. Daqui a 20 minutos tem um buraco na frente, aí vai esmagar a roda no buraco. Então é isso que a gente tenta fazer. Né? Eu acho que é isso agora, trazendo para a tua pergunta inicial, é essa maneira de conduzir dados em saúde que todas as especialidades
vão ter que fazer. O endocrinologista com seus diabéticos, o cardiologista com seus cardiopatas, entendeu? Sabe? Os ortopedistas com seus pacientes, ou seja, os plásticos com as suas pacientes. Então, todos os médicos vão ter que ver isso, vão ter que entender, armazenar bem o que fizeram, ter esses dados dos atendimentos que prestaram, entender a sua conduta atualmente, receber esse apoio cognitivo em tempo real que vem da inteligência artificial e conduzir o futuro baseado em melhores resultados e melhores desfechos, entendeu? E aí duas questões, Vitor, que são feitas para mim constantemente, que é assim, então o robô vai substituir o médico. Eu sempre digo o seguinte, cara, nunca pergunte se o robô vai tirar o teu emprego. Pergunte qual emprego que você tira do robô hoje. Entendeu? Qual a coisa que você faz que o robô faria muito bem que você não precisa fazer e você está fazendo? Como preencher, por exemplo, os dados a cada 5 minutos para faturar o procedimento do paciente. Entendeu? Por isso que eu digo que nós robotizamos a medicina. Nós fazemos coisas repetidamente. Na Nestec nós temos uma premissa, Vitor, que é o seguinte: o que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Se a máquina faz melhor, se a máquina descasca a cebola melhor que você, é ela que tem que fazer, não é você. Entendeu? Então essa é a primeira coisa. E a outra pergunta que me fazem é o seguinte: como é que vai ser o hospital do futuro? E aí serve para todas as especialidades, como você fez a pergunta. O hospital do futuro, sabe qual é o hospital do futuro? É o teu hospital. Eu falo isso para os colegas médicos. O hospital do futuro é o teu hospital. Porque o hospital absorve tecnologia. O hospital do futuro absorve tecnologia. O hospital apareceu o tomógrafo, comprou o tomógrafo, apareceu a ressonância, veio a ressonância, apareceu o PET scan, tem PET scan. Então, o hospital do futuro é o teu hospital com a tecnologia do futuro. A dúvida é se com ou sem você. Se com ou sem você, entendeu? Porque se você não se adaptar a novas tecnologias, você fica obsoleto. Você fica obsoleto. E não o seu hospital, tá? E aí tem uma coisa que eu sempre... E é um caminho, né, Diógenes? Por exemplo, o celular hoje já faz medição. O celular da Samsung já tira a medição de oxímetro. Já faz tu gosta de bike? Dá para ver aí pelo... Então tu deve ter um Garmin. O Garmin já tem medida de CO2, no batimento cardíaco, por onde tu tá andando, tua velocidade. Eu gosto de corrida, eu uso um reloginho que está toda a minha vida ali dentro. E cada vez vão ter mais equipamentos integrados no smartphone, ou então num relógio, ou então em alguma coisa que você está usando, que vai gerar dados, vai gerar informação, para dizer o teu padrão de saúde. Não é mais... é um negócio... É teu, é pessoal já. E aí que eu digo uma coisa, Vitor, que é o seguinte, também, que eu encerro minhas palestras geralmente assim, que nesse novo meio, né, nesse novo mundo, onde a inteligência artificial e a robotização são commodities no hospital, são commodities, tá? Todo hospital vai ter. As minhas habilidades humanas passam a ter mais importância que as minhas habilidades técnicas. Ou seja, eu posso ir trabalhar no teu hospital e ser um anestesista mediano, porque toda a tecnologia embarcada vai fazer com que a minha performance seja mais adequada. Entendeu? Eu vou ter toda uma tecnologia ali, o anestesista vai ter um colega virtual, onipresente, que vai ajudar o tempo inteiro, e então a minha performance vai ser melhorada. Então, o que é mais importante que a minha habilidade técnica? A minha habilidade humana, a minha capacidade de liderança, de resolução de conflitos, de segurança do paciente, de empatia, Vitor. Empatia. Porque tem uma coisa que a máquina nunca vai fazer, que é olhar no olho do paciente e perguntar: você está com dor, Vitor? Tá doendo, cara? Fica tranquilo que, sabe? Olhar no olho e ter a empatia pela dor do outro, pelo problema do outro. O que só humanos fazem como humanos. Isso nunca o robô vai conseguir fazer. Ele vai simular, tá? Tem robôs japoneses, humanoides, que simulam expressões faciais. Ele vai simular. Mas aquilo de humano, de olho no olho, de aquela sensação, aquela conexão entre humanos. E aí é outra premissa que tem dentro da Nestec, que ainda vai para a parede bem grande. Nós estamos pintando a parede lá que vai isso, que é o seguinte.
Toda tecnologia, inclusive essa que nós estamos usando, ela tem uma tendência a ficar obsoleta. Tá? Vai ultrapassar. Em saúde, atemporal, o que nunca vai ficar obsoleto é a habilidade de humanos cuidando de humanos. Entendeu? É aquela empatia. Legal. Entendeu? É você pegar na mão do seu paciente, olhar no olho do seu paciente e falar: você está com dor, Vitor? Aonde que está? Como é que está essa dor? Você entendeu? Porque isso que você quer. Você, como paciente, você quer... Qual é o valor que você enxerga? Você quer o seu problema resolvido, ser bem tratado e voltar o mais rápido possível para sua casa. Não interessa qual é o seu problema. Você pode estar com câncer terminal. Você quer resolver, você quer ser bem tratado e quer voltar para sua casa. Você não quer ficar no hospital. Comida no hospital, quem já comeu sabe. Nunca é boa. Nunca é boa. É isso mesmo. Nunca é boa. Tá? Nunca é boa. Não tem. Eu já comi muito, faz muito plantão. Nunca é boa. Tá? O cara envelhece no hospital. É esse o valor. É esse o valor que tem. É isso que nós temos que fazer. A tecnologia, então, é meio. É meio. Tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. Quem está inovando em saúde tem que saber disso. Tá? Tem que botar isso no seu propósito. Você está inovando, não é pela inovação. Você está inovando pelos pacientes. Tá? E é muito complicado isso, Vitor, porque financiadores, investidores, não querem saber disso. Não vem isso, né? Não é o papo, não é o papo para você ter com o investidor. Se eu sento na frente do investidor e digo qual é o meu propósito da segurança do paciente cirúrgico, o cara vai, esse cara não está pronto para investir, vai me jogar, entendeu? Ele quer saber do meu EBITDA, ele quer saber da curva J e do meu time, e quando que eu vou gastar, e quanto que eu vou, se ele vai faturar 10 vezes aquilo, e quando que ele vai sair para realizar o lucro dele. É isso que vai acontecer, entendeu? É muito difícil profissionais de saúde que empreendem conversar a língua financeira dos Venture Capital. Eu tenho uma enorme dificuldade em relação a isso, admito, entendeu? E é bem complicado. Porra, legal te ver falando isso, porque a gente percebe isso também. Eu sou apaixonado por educação e realmente quando tem grandes grupos aí, e esses grandes grupos, quando estão conversando do ponto de vista de investimento, é realmente uma frieza. Eu ia falar secura, mas é uma frieza nos números assim cruel. E aí tem que ter um certo tato. Não é fácil. Cara, Diógenes, a gente ainda tem aí, 3 minutos e está acabando já o Instagram, que ele vai me cortar daqui a menos de 3 minutos. Deixa uma mensagem positiva aí para quem está assistindo. Vai ficar no Instagram por 24 horas. Eu vou salvar nossa live no YouTube da faculdade, vou viralizar com os alunos também. E aí ficar uma mensagem positiva. Muito obrigado, meu filho. Pô, muito boa conversa. E a gente acabou falando bastante de inovação, tecnologia, empreendedorismo, saúde. E um pouco de vida, né? Dessa parte humana aí, dessa parte do que é importante, qual é o propósito da gente aí como empreendedor e como pessoa. O que eu tenho para dizer é o seguinte, o vírus é chinês, mas o chinês tem um ditado também, que é o seguinte, na crise mora a semente da oportunidade, entendeu? Então, toda dor é uma oportunidade. E toda oportunidade é uma jornada de 1000 quilômetros que precisa começar com um passo. Né? Então, resiliência, eu tenho essa receita da resiliência, muita fé, um pouco de coragem, né? E uma pitada de teimosia. Se você botar isso na panela, tá aí a resiliência. É verdade. É isso que é resiliência mesmo. Eu gosto dessa parte. Para mim, a principal característica de qualquer empreendedor, qualquer profissional, é ser resiliente. Vai dar problema, vai ser difícil e tu vai aprender como resolver. Tu pode não saber hoje, mas tu vai dormir e amanhã tu vai achar a solução. Mas se tu não for resiliente, tu não encontra amanhã. Tu não tem visão para poder continuar. E aí é fogo. Amigo, cara, muito obrigado. Eu sei que eu estou te tirando, tu tá 1 hora na nossa frente, nosso fuso deu uma bagunçada aí na tua agenda. Mas, foi ótimo papo. Jorge, foi muito bom o papo. Foi um prazer te conhecer também aí visualmente. Aí, a gente só falou pelo telefone, mas foi muito show. Vou comer um tambaqui na tua terra, eu te chamo para comer um tambaqui na tua terra aí.
Tomar um suco de cupuaçu Pronto. contigo aí um dia. Quando tu estiver rodando por aqui, avisa assim, que a gente dá com o WhatsApp e quando eu for por aí, e de vez em quando eu tô em Floripa, Aqui é aqui é a um gente conversa. camarãozinho e uma Camarãozinho. cervejinha artesanal. Olha aí, ó. Obrigado, irmão. Foi um Abraço, viu? prazer, hein? Tchau, Abraço. tchau, cara. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deixa eu fechar aí que. Deixa eu fechar sozinho, é melhor. Vai que eu fecho aqui e não salva. Obrigado, pessoal.